aluno, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso preparatório para escolas militares e hoje nós vamos falar de um assunto bastante polêmico aí, que é o uso das preposições. Por que eu digo bastante polêmico? Porque, na verdade, os alunos eles têm mania de traduzir do português direto para o inglês de acordo com o sentido das preposições e nós não podemos fazer isso. Então, vamos lá e ver como é que isso vai funcionar. Uma preposição, ela liga substantivos, adjetivos e verbos a outras palavras na oração, na frase. Então, por exemplo, I'm good at maths. Eu sou boa em matemática. Nesse caso aí, o meu adjetivo é good e ele vai ser ligado ao meu substantivo maths, que é mathematics, através da minha preposição at. Então, algumas vezes, o segredo para usar a preposição corretamente é a palavra que vem depois dela, o que chamamos de objeto da preposição, ou então entender o contexto da oração. Por isso, eu sempre digo para os meus alunos que é melhor a gente memorizar as coisas em pares do que pensar só no significado de cada preposição por si só. Por exemplo, se eu digo bom em, good at, então o oposto é verdadeiro, ruim em, bad at. A gente teria a tendência a dizer good in e bad in, mas não é o in, nesse caso, que vai acompanhar a palavrinha good. Vamos lá, então. Eu posso ter um substantivo mais uma preposição. Então, no caso, I have an appointment with the doctor. Eu tenho uma consulta com o médico. Eu posso ter um adjetivo mais uma preposição. I'm afraid of dogs. Eu tenho medo de cachorro. E o verbo mais a preposição. We are talking about prepositions. Estamos falando sobre preposições. As preposições em inglês, elas podem ser classificadas em preposições de lugar, como, por exemplo, under, embaixo, preposições de tempo, in, e preposições de direção, along. Quando é que nós vamos usar o in? É muito importante a gente entender que esta preposição, ela nos dá uma ideia de espaço, de tempo ou espaço físico delimitado. O que eu quero dizer com isso? O tempo tem momento de começar e momento de acabar. E quando eu falo de espaço, eu tenho uma delimitação, ou geográfica, ou por paredes, ou o que seja. Então, vamos ver aí como isso vai funcionar. Então, vamos lá. Quando falamos de tempo, eu vou dizer in the 21st century. Por quê? Porque cada século ele tem um período fechado de 100 anos. Assim como falamos in the 40s, in the 90s, a década é um período delimitado, demarcado por 10 anos. In 1987, o que acontece? O ano de 1987 começou no dia 1º de janeiro e terminou no dia 31 de dezembro. Então, esse período de 12 meses delimitado, chamado de 87. In spring, que são as estações do ano. A primavera começa no dia 23 de setembro e vai até o dia 22 de dezembro, quando começa o verão. Então, eu tenho aí um espaço também delimitado de 3 meses, que eu chamo de primavera. In October, os meses, porque o mês começa no dia 1º e termina no dia 31, no caso de outubro. E as partes do dia, in the morning, in the afternoon, in the evening. Por quê? Porque o período da manhã começa às 6 da manhã e termina às 11h59. A tarde começa ao meio-dia e termina às 5h59 e a evening é a partir das 6 da tarde. Então, perceba aí que em todos esses casos nós temos essa demarcação, essa delimitação de tempo. O in ou within também vai ser usado com quantidade de tempo.
Então, eu digo, I'll be home in an hour or I'll be home within an hour. Quando falamos de lugares, nós vamos falar in the world, no mundo. Aí, lembrando vocês que quando a gente faz lá o comparativo, lembra? Eu falo Pelé is the best player in the world e não of the world, porque a gente vai ver que o of, ele tem um sentido de possessão e o mundo não nos possui, nós estamos no mundo, então nos comparativos nós vamos usar in the world, in Africa, in the Caribbean, in Thailand, in Massachusetts, in Munich, in the Empire State Building, in the kitchen. Então, perceba que todos esses lugares são lugares demarcados ou geograficamente, como África, Thailand, Caribbean, Munich, dentro de um prédio ou dentro de um espaço determinado dentro da nossa casa. Outras expressões comuns aí que nós vamos usar com in. Então, por exemplo, o in mais uma roupa, in a gray suit. Imagina que ele está vestido, né, num terno cinza, ele está dentro da roupa. I spoke in Japanese. Eu falei em japonês, usando a língua. The meaning of the word is in the English book. O significado da palavra está no livro de inglês. Aí eu tenho nomes de jornal, in the International Herald Tribune, in Asia Week, que é o nome da revista, in the Legal Department, no departamento jurídico, in Computer Science, he has a degree in Computer Science, ele tem uma graduação em ciência da computação, in my opinion, in the past and in the future. Outras expressões que nós vamos usar também com in é in a car or in a taxi. In trouble, ele está com problema. He's in trouble. In danger of. In part, in front of, in the middle of, in the back of, in the rear of. In the rear é na parte traseira, tá bom, turma? In the market, in line, in the process or in the process of. Quando vamos usar o on, ele vai ter muito uma ideia de superfície, tá? De contato. Mas nós também vamos usar o on quando nos referimos a tempo. Então, vamos lá. Isso é muito importante porque essa matéria é muito recorrente nas provas da aeronáutica, assim como nas provas da SpaceX. Então, saber bem usar as preposições vai te garantir aí o acerto nas questões referentes a esse assunto. Então, turma, presta bastante atenção e estuda bastante isso. Então, vamos lá. Quando eu falo de mês, eu vou usar o in. Então, eu digo in May. Se eu tenho a data, eu vou dizer on May 23rd. Antes dos dias da semana, também vou usar on Friday. E eu também vou usar on antes do dia da semana, mais o período do dia, on Friday morning. Então, eu digo in the morning, de manhã, mas on Friday morning, na sexta de manhã. Para lugares, nós vamos usar on earth, então eu falo no mundo, in the world, mas on the earth, que é na Terra, on the planet e on the globe, porque nós estamos falando de superfície. A mesma coisa, um nome de rua, on Wall Street. A gente não mora dentro da rua, a gente mora sobre a rua. On the East Coast, na costa leste. E on the 42nd floor, no 42º andar, porque num prédio um andar fica em cima do outro. Também vamos usar com veículos públicos. Lembra que nós dissemos lá in a car, in a taxi. Mas aqui nós vamos usar on a bus, on a train, on a plane, porque no carro a gente entra e no ônibus a gente embarca. Então, no ônibus, no avião, a gente sobe e a gente desce deles, a gente não entra e sai. Então, no inglês existe essa diferença. Também vou dizer on foot, a pé, on the cover of, na capa de, on a trip, numa viagem, on sale, em liquidação,
On the market, à venda. On schedule, na agenda. On the guitar, quando eu tenho um instrumento musical. On time for, tá bom? On television. On radio, on the phone. On the farm, na fazenda. On a map, no mapa, porque você abre o mapa e olha lá a superfície dele. On the other hand, que significa por outro lado. E on purpose, que significa de propósito, intencionalmente, tá bom? Então, lembra lá que, por exemplo, onde que eu assisto o filme? On TV. Onde que eu falo? On the phone. Por quê? Porque eu pego o celular e coloco em contato com a minha orelha, então é superfície. O at. O at nós vamos usar principalmente quando nós falamos de horário, que seria o nosso as em português. Então, at 9:20, às 9:20, at midnight, à meia-noite e at night, à noite. Também vou usar com endereços, mas veja bem, se a gente tem só o nome da rua, nós vamos usar on Sutter Street. Mas se eu dou a exata localização através da numeração, eu vou dizer at 634 Sutter Street. Também vou me referir aos prédios at the Prado Museum e at home, em casa. Olha só, às vezes tanto faz usar o in ou usar o at, tá bom? Principalmente quando a gente fala de prédios. Se você tem certeza que a pessoa está lá dentro, você usa in. Se você acha que a pessoa está só naquele local como situação de localização, você fala at. Outros exemplos. At present, at the moment, at first, at last, at most, at least, at times, at once, at a high and at a low price e o not at all. Então, no presente, no momento, a princípio, por último, no principal, pelo menos, às vezes, imediatamente, num preço alto, num preço baixo, e o not at all, que é uma maneira de dizer obrigada, de nada. Então, a pessoa fala para você, thank you, você responde not at all. Tanto o in quanto o at pode ser usados com prédios. O in enfatiza que alguém ou algo está dentro do prédio. Então, olha só. Quando que nós vamos usar o in, the e at, de? Então, eu digo assim, ó. O in vai ser usado mais lugar quando nós mencionamos o propósito do lugar. Então, eu digo, he is in prison. Ele está preso. E o in the, she's in the prison visiting her friend. Ela está na cadeia visitando seu amigo. Então, o the vai entrar aí para dizer que ela está lá, mas não porque ela está presa. Ela está lá fazendo alguma outra coisa. Outros exemplos é in bed, quando eu quero dizer que ele está doente de cama. So, he is in bed, ele está doente. E he is in hospital, ele está internado. Aqui é a mesma coisa, turma. Olha só, vamos usar o at mais o lugar quando mencionamos seu propósito. The kids are at school. As crianças estão na escola, ou seja, estão estudando. E na frase de baixo eu digo, go ahead and turn left at the school. Siga em frente e vire à esquerda na escola. Estou me referindo ao prédio da escola, não à instituição escola. Então, vamos lá. Também vamos ter aí a preposição by, que vai ser usado antes de um ponto no tempo para indicar o limite possível de algo. Então, eu digo I'll be home by noon. Estarei em casa até no máximo meio-dia. O by também pode significar ao lado de. She's sitting by her friend. Ela está sentada ao lado de seu amigo. O by vai ser usado depois do verbo na voz passiva para indicar o agente da passiva. This report was written by Paul. Este relatório foi escrito pelo Paul. E também vamos usá-lo com os meios de transporte de comunicação. By car, de carro. I always go to school by car. By plane e by email. Atenção que tanto by quanto in e on são usados antes de meios de transporte. Nós já vimos, né? In the car, on a bus.
né? Mas o by vai ser usado apenas antes de substantivos no singular e sem artigos ou outros determinantes. Então, eu digo I go to school by car, não by the car. Mas eu posso dizer I go to school in my car. Eu vou para a escola no meu carro. Então, nós temos aí, né? By train, in my car, on the plane, and in faxes. Outras utilidades aí do by chance, por acaso, by hand, feito à mão, by far, de longe, by check, by credit card, pagar, né, by check, com cheque, com cartão de crédito, e by means of, por meio de. Então, eu tenho ali alguns exemplos. We met by chance the other day. Nós nos encontramos por acaso um outro dia. You can pay by cash. Você pode pagar em dinheiro. O for vai ser usado com um período de tempo para mostrar a duração de uma ação. Então, eu digo, Tom has been living abroad for 6 months. Tom está morando fora há 6 meses. O since, ele vai ser usado com pontos de tempo para mostrar uma relação similar, mas ele não indica a duração, ele indica o início da ação. Tom has been living abroad since January. Tom está morando fora desde janeiro. O for também vai ser usado para expressar propósito. He went to the bakery for milk and bread. Ele foi à padaria para comprar leite e pão. No inglês, a gente pode omitir aí o verbo e usar direto o substantivo. O for também pode significar no lugar de. I asked Sally to work for me on Saturday. Eu pedi para Sally trabalhar no meu lugar no sábado. Algumas expressões que nós vamos usar aí com for. Por exemplo, for free, que significa de graça. For rent, que significa para alugar. For good, que significa para sempre, permanentemente. For the sake of, que significa pelo amor de, for the sake of Lord, pelo amor de Deus, e for sale, quando a coisa está à venda. O during também é uma preposição bastante usada e ela vai significar um período de tempo. Então, eu digo assim, it snows a lot in Montreal during the winter. Neva muito em Montreal durante o inverno. His company grew rapidly during the 80s. Sua empresa cresceu rapidamente durante os anos 80. O during não vai ser usado com datas ou dias da semana. Eu não vou falar, por exemplo, during Friday, durante a sexta. É on Friday. With também, turma, é uma preposição que confunde bastante a gente. Por quê? Porque a tradução dela é com, mas no inglês o with significa com, porém na companhia de. Então, ele vai ser sempre usado para expressar a ideia de acompanhamento ou posse. Por exemplo, I went to the restaurant with Andrea. Fui ao restaurante com a Andrea, na companhia dela. The man with the briefcase is the vice president. O homem com a pasta é o vice-presidente. Então, olha quais são os erros mais comuns que a gente comete aí no uso do with. Eu digo, he's married to Andrea. Ele é casado com a Andrea, não with. E I dreamed about you. Eu sonhei com você, a teu respeito, e não com você. Porque se eu digo I dreamed with you, eu e você sonhamos juntos o mesmo sonho. Então, essas são as pegadinhas aí possíveis dentro do uso dessa preposição with, que nós temos que ter em mente e que precisamos prestar bastante atenção. Também vou usar o with para indicar a ferramenta ou instrumento usado para realizar uma tarefa. Por exemplo, he opened the door with his key. Ele abriu a porta com sua chave. He paid for the bill with a credit card. Ele pagou a conta com o cartão de crédito. Também poderia aqui no lugar falar he paid for the bill by credit card. O from to e o between and também vão ser usados para indicar aí fim e começo de uma ação. Então, eu digo,
From 1990 to 1993, Mr. Nolan was in charge of the marketing division. De 1990 a 1993, o Sr. Nolan foi responsável pelo departamento de propaganda. Também posso usar between 1990 and 1993, Mr. Nolan was in charge of the marketing division. Entre 1990 e 1993, o Sr. Nolan foi responsável pelo departamento de propaganda. Então, veja aí que é from to, eles vêm sempre juntos, e between and. O until vai ser indicado para os... O until é usado para indicar que uma ação continua até um determinado ponto do tempo. Então, eu digo assim, Ellen practiced the piano until noon. Ellen praticou piano até meio-dia. Lembrando vocês aqui mais uma vez, né, turma, que olha só, the piano. A gente vai usar aí o artigo definido antes do instrumento musical. E they won't arrive until tomorrow. Eles não chegarão até amanhã. Vou disponibilizar para vocês aí, turma, com bônus, as tabelas das preposições e dos maiores erros que os alunos cometem na hora de utilizá-las. Faça aí o download depois, né, dessas tabelas para que você possa estudar um pouquinho mais a respeito das preposições. Agora vamos praticar. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.